para o torcedor palmeirense ter um entendimento também da pressão que existe em cima do Corinthians de enfrentar o seu maior rival, né? Historicamente, tá? Porque hoje o Corinthians não é rival do Palmeiras. Hoje é o Flamengo. Para ganhar títulos é o Flamengo. Não é o Corinthians. A rivalidade é monstruosa. Mas hoje o Corinthians perdeu muito isso. Abel Ferreira versus Timão. Retrospecto do técnico contra o maior rival é positivo. 18 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 3 derrotas só, 27 gols marcados e 15 sofridos. O Abel, ele é monstruoso nesse confronto. Só que na disputa do título ele perdeu. Veloso. Perdeu o título, né? Perdeu o título esse ano. Mas tem uma vantagem muito positiva com relação. Mas eu acho que o Abel tem que armar alguma coisa nova para enfrentar o Corinthians. Tipo, ele tem uma dificuldade para escalar alguém do lado esquerdo do time. Né? Esse lado esquerdo está um problema. O Sousa chegou agora, joga por ali, mas ainda não é titular do time. Então eu acho que o Abel poderia muito bem colocar aqueles 3 zagueiros que ele já colocou. Na verdade, ele trouxe o Felipe Anderson, que foi uma negação, ficou na Lazio, e eu disse aqui, nosso cara vai para a seleção brasileira, esse cara joga muito. Que nhaca, enganou todo mundo, tá jogando, e pode fazer gol amanhã, fazer 10 Não vai jogar, tá machucado. Não pode fazer, não tô nem aí. Agora, um ano, ele não fez 2 gols. Fez 2 gols. Então, Só uma vergonha. Voltou a treinar agora, mas não deve ir para o jogo. Então, esse lado esquerdo é um problema e eu acho que ele teria que reforçar esse meio campo, como eu falei, ou então botar aqueles 3 zagueiros que já funcionou muito bem contra o Corinthians também, que ele já armou, acho que foi no jogo da primeira final, não sei, acho que foi a primeira final que ele armou os 3 zagueiros e dificultou muito a vida do Corinthians, dominou o jogo. Para você, Souza, o Abel Ferreira aí, o europeu, o europeuzinho. Os números deles são absurdos, né? Mas longe... É monstruoso mesmo. Os números deles são absurdos, mas assim, longe do time que ele tem hoje na mão, né? Que tem vencido de novo. Os times do Abel, desde o ano passado, que quando ele vem nessa reformulação, né? Agora saiu o Mike, saiu o Zé Rafael já. Boa sorte pro Mike no Santos, menino bom de bola. Bom de bola. Um dos maiores laterais direitos da história, é pentacampeão brasileiro. Você é um monstro, Mike. A qualidade... E você no Corinthians, irmão. A qualidade do Palmeiras é uma, né? O Palmeiras se defende muito bem. Bem. Toma poucos gols, mesmo time jogando fisicamente mal. monstruoso. Mesmo não jogando futebol. Verdade. Que o time que ele tem o time na mão. Ele pediu um time na mão, a Leila deu um time... O melhor time que o Palmeiras fez nos últimos anos, mas não tem... A Leila. Tá. Mas não tem desempenhado o futebol ainda que o torcedor espera, né? Aquele jogo 1-0, aquele jogo truncado, são 3 vitórias dessa mesma forma... Mas os números deles é um absurdo. Em clássico ainda, 8. Absurdo. Perde pouco, faz muito gol e toma pouco gol. Não, absurdo. Então... Os números deles é absurdo. Os números dele no Palmeiras é absurdo. Com o Corinthians também é absurdo também. Se o Corinthians amanhã não marcar forte o meio campo do Palmeiras, perde o jogo. Perde o jogo. Se marcar firme, se entrar igual o Corinthians, ganha o jogo e ganha a classificação. Quesada. Qual os números do Abel? O que você pode falar do homem? Do europeu, Abel. Isso é uma verdade. Agora o que o Veloso falou também é verdade. O Palmeiras tem que se preocupar com o trio Garro, Memphis e Yuri, porque esses caras amanhã vão ter que arrebentar a boca do balão. O Abel, ele se aproveitou muito bem do período de queda do Corinthians. Quando ele chega, o Corinthians já está numa queda, né? O Corinthians já não é mais aquele Corinthians que ficou quase 10 anos. Na verdade, o Corinthians perdeu muita força jogando na Neoquímica Arena. É só lembrar o ano passado, quando estava para cair. Todos os times chegavam na Neoquímica Arena e tomavam conta. Porque aquela não história... respeitava. Palmeiras também. Aquela história... Perdeu a força também. Perdeu a força lá. Aquela história... Agora a conversa é que o árbitro é o gramado. O gramado, cara. Não, né? Isso é coisa de conversa mole, né, irmão? Até outro dia era tudo maravilhoso. Como eles conseguem... Mas aí cada um acredita em quem quiser. Aquela ideia caiu em Itaquera já era, os números não mostram muito isso. Em momentos cruciais, o Corinthians tem sofrido muitas derrotas. Agora, os números do Abel Ferreira são incontestáveis, né? Esse cara realmente é um monstro na história do Palmeiras. E ele aproveita não só a queda do Corinthians, do Santos e do São Paulo, para ser aí, comandando o Palmeiras, o grande senhor do futebol de São Paulo. É assim, ó. É equilibrado Palmeiras e Corinthians. 21 jogos, 8 vitórias do Corinthians, 7 empates e 6 vitórias do Palmeiras. 21 gols do Corinthians e 20 gols do Palmeiras. É equilibradíssimo, só que tem uma coisa. Lá no Allianz Parque, que é o segundo jogo que vai ser na outra quarta-feira, o Corinthians ganhou o título.
e que isso vale muito na hora que o treinador conversa. A gente sabe disso, né? Na hora que o treinador, pô, meu irmão, é o seguinte, a gente foi lá, ganhamos o jogo, a gente veio aqui, a gente precisa. E o Palmeiras também precisa, até porque no Mundial não conseguiu fazer aquilo que se foi programado. Lembra que muitas vezes a gente falou, nossa, o Abel está programando o brasileiro e o Mundial. Pô, chegou no Mundial, o que ele fez com o time? Mexeu muito no time lá. Pô, ele arregaçou com o time do Palmeiras. Pronto lá. Ele arregaçou com o time do Palmeiras. Se ele leva o time pronto do Palmeiras, não era o Fluminense, não era o Flamengo, e muito menos o Chelsea, meu irmão. Era o Palmeiras. Graças a Deus que ele fez aquilo que ele fez. E ele não é cobrado por isso pela grandeza dele. Porque se ele vai com o time titular, se ele vai com o time pronto, se ele faz aquilo que tinha que ser feito, o Palmeiras, meu irmão, poderia até disputar o título, no meu ponto de vista. Agora, o que ele fez foi um erro gravíssimo. Se ele fizer amanhã o que ele vem fazendo, ele não ganha o jogo do Corinthians. Não ganha. Mas não ganha mesmo, Souza. O Corinthians perdeu o jogo aqui no Campeonato Brasileiro porque perdeu o meio campo. Né? E ele reforçou o meio campo, ele viu o jogo pelo Campeonato Paulista, que ele perdeu o meio campo, o time do Corinthians, e aí ele reforçou. Cabe o Corinthians amanhã reforçar o seu meio campo, lutar, brigar, ser o Corinthians que o seu torcedor está acostumado a jogar dentro de casa. Mas fazer o que fez, fazer o que fez com o segundo tempo, com o Botafogo, sabe? Ter o entendimento que precisa correr mais, que é um time que precisa ter a defesa, o meio campo e o ataque de uma maneira legal. O Abel só tem